respeitado na sua vida? Por mais que você tente, você acaba até se humilhando para ser respeitado e as pessoas parecem que te aproveitam mais de você ainda. Às vezes até um cachorro aproveita de você. Você faz de tudo, tenta respeitar as pessoas daqui e dali e por fim acaba que não sendo respeitado da maneira como você deseja e parece que ninguém reconhece nada do que você faz, não reconhece a sua pessoa, a sua bondade. Enfim, fica aí até o final que eu vou te dar algumas dicas de alguns comportamentos que você deve adotar para ser melhor respeitado e reconhecido pelas pessoas. Olá, meu nome é Roberto, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal. Se você ainda não é inscrita ou inscrito, por favor se inscreva, ative o sino de notificações e também deixe o seu like. Bom, o que a maioria de nós, aliás, acho que todos nós almejamos ser respeitado pelas pessoas. Ninguém deseja, ninguém almeja, ninguém quer que as pessoas passem por cima da gente, que machuque a gente, que nos ofenda, que fale mal, enfim, todos nós almejamos ser respeitados pelas pessoas. Respeitar as pessoas é uma coisa, muito poucas pessoas desejam ser respeitadas, mas não pensam em respeitar, não conseguem respeitar as pessoas, só desejam respeito. Mas você não, você tenta respeitar as pessoas daqui e dali e parece que tá dando tudo ao contrário. Parece que quanto mais você tenta respeitar as pessoas, parece que mais elas te desrespeitam ainda, mais abusam de você. Enfim, não tá dando certo. O que você precisa fazer é mudar seu comportamento. Mude a sua maneira de portar. Como assim, Roberto? Como devo mudar meu comportamento? Primeiro, você não pode estar com raiva, com ódio, com ressentimento, sentimento de vingança, nada disso. O que você precisa entender é o seguinte, é que aquilo que mais atrai as pessoas é as coisas difíceis. A atração das pessoas é aquilo que é difícil, aquilo que é muito fácil, enoja, enjoa. As pessoas enjoam daquilo que é muito fácil, aquilo que é moleza, aquilo que é mamão com açúcar, as pessoas vão enjoando, enojando, desdenhando, enfim. Sabendo disso, qual é o comportamento que você deve adotar para a partir de hoje você ser respeitado e atrair as pessoas a se sentir atraídas por você e te respeitarem. O principal, o que você precisa fazer é o seguinte: parar de buscar pessoas. Pare de buscar pessoas. Pare de ter necessidade de aprovação das pessoas. Primeiro, evite ficar olhando para as pessoas, buscando o olhar das pessoas, aonde você caminha, a não ser que você esteja conversando com as pessoas. E quando você estiver conversando, olhe diretamente no olho dela e converse com segurança e seja claro naquilo que você fala. Mas a questão do olhar é muito importante. Você pode ser respeitado através somente, às vezes, só do olhar. E também você precisa adotar um comportamento de ficar mais quieto, mais em silêncio, mais sério. Isso não significa que você vá rir, vá se divertir, vá estar alegre, às vezes em momentos. Mas você precisa adotar o comportamento de estar mais sério diante das conversas das pessoas. Um exemplo, você está ali numa roda de amigos ou está no trabalho, está ali o companheiro, as companheiras, tudo trabalhando e ali tem um grupo de pessoas falando isso, falando aquilo. Atente mais para o silêncio, mais para você. Ali você vai ouvir de tudo. Vai ouvir baboseira, gente falando uma verdade, gente falando coisa séria, coisas que têm significado, coisa que não significa nada. Enfim, você vai ouvir uma porrada de coisa, mas neste momento mantenha silêncio. Não deixe a ansiedade te dominar e você querer falar alguma coisa. Interagir na conversa. Você precisa estar seguro para você interagir em certas conversas e precisa ser com a pessoa certa. Porque tem pessoas que, sabe, elas são tão assim dissimuladas que você tem que tomar muito cuidado para interagir com elas,
porque não bate. Eu já disse em outro vídeo a questão do santo. Essas pessoas não batem o seu santo com o delas, então você tem que tomar muito cuidado para interagir com essas pessoas. Elas são melindrosas, perigosas. O certo é se afastar delas, não tem jeito. Mas a questão do olhar, voltando aqui para o olhar, você não deve corresponder. Na própria Bíblia já fala a questão do olhar. Você não deve retornar ao olhar ao seu próximo. Em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer lugar. Você não deve retornar. Olhou, pá, retira o olhar e já não olha mais. Certo? Você precisa adotar esse comportamento de parar de retornar o olhar. Você deixa o seu inimigo notar a sua fraqueza. Também o olhar é uma forma da pessoa, o espírito, né? Porque aí a gente está falando espiritualmente. É uma maneira do espírito notar a fraqueza. E se for um espírito inimigo, e que na maioria das vezes né? Lembra que lá na Bíblia fala que nós estamos aqui no meio de lobos? Pois é, estamos. Então se você não saber se comportar aqui, você é massacrado. Palavras doces para te iludir, ludibriar, vai ser tantas que você fica bombardeado e fica até perdido, achando que todo mundo te ama e na verdade, poucas pessoas têm mesmo respeito por você. Não importa a maneira como que você é, né? É claro que você não pode ser também um perverso. Mas a questão do olhar é muito significativa, é muito importante a questão do olhar e a questão do silêncio. Tá? Muito importante. Então, a questão do olhar, você precisa parar de ficar com o olhar dela para a rua e para todo lugar, em qualquer lugar. E também desdenhar, você precisa aprender a desdenhar de pessoas, certas pessoas, que é a maioria. Eu não sei se acontece com você, mas às vezes tem muitas pessoas, aliás, às vezes não tem muitas pessoas, assim como eu fui muito, ainda sou, de às vezes a gente ser atencioso, né? A gente quer prestar atenção, a pessoa está falando alguma coisa, a gente para ouvir ela, enfim, e essa pessoa já não é da mesma forma que a gente, ela já desdenha. Às vezes você precisa falar alguma coisa, tal, você está falando alguma coisa e ela desdenha de você. Então precisa você aprender a desdenhar também de certas pessoas, certo? Você desdenha no olhar, você desdenha na fala, porque às vezes você ficando em silêncio, não responder a certos comportamentos delas, também é uma forma de desdenhar. Às vezes ela tá falando com você, você pega e sai andando, também não dá muito ouvido, você já para um pouco de ficar ali querendo a aprovação daquela pessoa, porque muitas vezes a gente quer a aprovação das pessoas e por isso a gente fica ali dando atenção para ela. E é bobagem, porque certas pessoas não merecem ser agradadas. A gente quer agradar certas pessoas, mas elas não merecem. Tem pessoas, sim, muito poucas, mas que a gente precisa se esforçar e se agradar a elas porque é conveniente, são pessoas que contribuem, que participam da comunhão, né? Que ajuda, que também está disposto a dar atenção para você, que coopera, mas a maioria não coopera. A maioria não coopera, e essas maioria que não coopera, você precisa aprender a desdenhar desse tipo de pessoa também, e no olhar é uma forma, na maneira de ficar mudo também, certo? O olhar, você precisa desdenhar no olhar, é tipo, não olhar muitas vezes você não olha, você vê de longe a pessoa, já tira o olhar, vira a cara, é assim que você desdenha de pessoas, no olhar também, e no silêncio. Esta é uma maneira de você ganhar respeito das pessoas e ser mais atraído, porque as pessoas vão buscar o seu olhar e você vai tirar o olhar, você não vai dar oportunidade, porque o que acontece na sociedade, no mundo, entre as pessoas, entre os espíritos, muitas pessoas buscam olhares, e aquele olhar difícil eles vão continuar buscando, então isso atrai as pessoas, mas você continua sendo difícil, não sabe? Tem que ser uma coisa natural. Você tem que estar escaldado para poder estar se comportando assim. Porque se você for agir assim também só para jogar com as pessoas, vai ser prejudicial para você.
Você precisa agir assim para ser respeitado, para ser uma coisa, deve ser uma coisa que natural, para ser respeitado e para se proteger. Porque se você fica compartilhando, se você fica correspondendo a olhares no mundo, você está dando força ou está dando brecha para o inimigo aproximar de você. Certo? Esses são alguns comportamentos que você deve adotar para ser respeitado. E quando eu falo em relação, não é necessariamente relação amorosa. Relação com as pessoas, no trabalho, em casa, se relacionar. Não tem nada a ver, às vezes, com amoroso. Então a gente precisa aprender a conduzir as nossas relações com as pessoas. Eu não sei se acontece com você, mas já aconteceu muito comigo. E acontece às vezes das pessoas querer conduzir você. Você sabe das coisas que tem que fazer e a pessoa quer conduzir você. Tem que ser feito assim, assim, assado. E quer, sabe, tipo, te manipular. Ela quer que você faça as coisas da maneira como ela pensa. E às vezes a gente faz algumas coisas para agradar, mas só que você precisa analisar quem você está disposto a agradar. Porque tem pessoas que não convém, não adianta você querer agradar. Então pessoas que você percebe que não te dá atenção, pessoas que não dá a mínima, que não tem significado o que você fala, que não dá importância para você e que só tem interesse em te usar, essas pessoas você precisa aprender a desdenhar delas também. Desdenha no olhar, no silêncio, fica mais quieto, evita responder. Às vezes até um bom dia que ela fala para você fica mudo e fica surdo também, fica mudo, não responde. É uma maneira de desdenhar também. É como eu falei, você não precisa ser cruel, maldoso, arrogante, prepotente com ninguém, nem deve ser. Andar aí com a cabeça erguida para cima achando que é o Deus do mundo, nada disso. Achando que é superior aos outros. Isso não significa ser superior a ninguém, significa se proteger. Se proteger é isso. Então você precisa adotar esses comportamentos principal, que é o olhar. Não fique com o olhar dela por aí. E quando o olhar, retire rapidamente o olhar das pessoas. Ou se você percebe lá que vem vindo alguém, você retira o olhar rapidamente e não olhe mais. E não precisa ter medo, sabe? Às vezes a gente age também querendo agradar certas pessoas por medo. Se eu não agradar essa pessoa, depois não sei o que, assim, assado, enfim. Você precisa tirando esse medo aos poucos. Eu sei que isso é demorado, porque eu venho já na luta há mais de 3, 4 anos nesse comportamento. Depois que eu fui entendendo essa lógica, porque as pessoas desejam ser amadas. Nós desejamos ser amados pelas pessoas, todos nós. Reconhecido, respeitado, mas a gente busca isso de uma maneira errada. A gente busca com a sede, com a ansiedade, querendo a aprovação das pessoas. É a maneira errada de buscar isso. Então, se você deseja ser respeitado, haja dessa forma, com mais tranquilidade e busque menos a aprovação das pessoas. Analise aí, relacione aí algumas pessoas que você deve sim agradar, que compensa se sacrificar para agradar essas pessoas, porque essas pessoas também colaboram com você. Vale a pena trocar com elas, ter uma relação com elas, porque elas são sensatas nos comportamentos delas. O santo bate. Agora, quando o santo não bate, que você vê que você só está levando prejuízo e você fica buscando, não adianta. Aquelas pessoas são sanguessugas. Elas fingem quando elas se aproximam de você. É puro fingimento. Porque lá dentro existe ódio, mágoa, ressentimento. Elas conseguem fingir certinho e depois vem com palavras doces para te manipular. Então você tem que saber lidar com essas pessoas, que elas são cobra criada. Você precisa aprender a lidar com elas e desdenhar delas. Precisa aprender a desdenhar delas e não deixar mais elas te conduzir a relação. Você que vai conduzir a relação agora, daqui para frente, diante dessas pessoas que são maquiavélicas, que são exploradoras, aproveitadoras. Não de uma pessoa que você tem uma relação mais tranquila, sabe? Onde todo mundo, onde os dois compartilham o que tem um com o outro e não te exploram. Essas pessoas sim vale a pena a gente se relacionar.
E essas outras que são aproveitadoras, você deve conduzir a relação. Conduzir a relação no sentido de ficar mais em silêncio, e você pode conduzir a relação mesmo distante dela. Você conduz, você decide se você fica distante dela ou perto. É você que vai decidir se responde a ela, se você precisa dela, se você faz pergunta para ela, você que decide. E não ela que decide. Porque na maioria das vezes, quando a gente é carente e deseja, almeja, busca a aprovação das pessoas, principalmente desse tipo de pessoas, a gente é conduzido. Aí ela que decide o que você faz, o que você não faz, como você pensa, como você não pensa. Aí ela está conduzindo a relação. E ela não conduz a relação para o seu bem. Ela te manipula para o bem dela. Então é aí que você deve analisar certinho como você deve se portar. Tá? Você deseja ser respeitado, aprenda a respeitar, a gostar de você. Não fique igual a bobo. Não seja trouxa. Não seja trouxa de pessoas que estão aí pelo mundo só esperando a fraqueza, uma brecha para aproveitar daquelas pessoas que estão de bobeira. Pessoas ingênuas, pessoas simples, pessoas que não têm conhecimento e têm uma visão romântica da vida. Acha que as pessoas são todas boas, que todos estão preocupados uns com os outros. Mera ilusão. Tanto faz ser pobre, bonito, feio, rico, aparentoso ou não. Tanto faz falar, ser grosso no falar ou ser doce. Tanto faz. Então não caia nessa, tá? O vídeo é esse. Espero que você entendeu a minha mensagem e quero voltar aí numa próxima oportunidade para falar mais a respeito desse assunto, porque esse assunto é relevante para nós. Questão de relacionamento. A gente precisa se relacionar com as pessoas, mas precisamos se relacionar da maneira certa para não ser massacrado e engolido por zumbis. Eles são pessoas dissimuladas e eles só querem levar vantagem nas relações com as pessoas. Não importa se é com o filho, com a filha, com o marido, com o namorado, na rua, amigo, enfim. Essas pessoas não têm interesse de relacionamento saudável com as pessoas, ok? Então, por favor, se gostou, se foi relevante, dê o seu like aí e se inscreva. Valeu, tchau!